Pare de enrolar. 3 dicas para você deixar de procrastinar e ser mais produtivo. Vamos lá junto com esse conteúdo. Mas o mais importante, gente, se você realmente gosta desse tipo de conteúdo, ativa o sininho, segue o canal, se inscreve aí, porque eu vou trazer toda semana informações, conteúdo para que você alavanque os seus negócios, venda 3 vezes mais a cada vez que você, se colocar em movimento. Então, eu tenho essa mentoria que se chama MVP, Marketing, Vendas e Produtividade, e quero tornar você o MVP dentro do seu ramo, né? O MVP é um acrônimo do inglês que eu trouxe com analogia aos esportes americanos, que sempre escolhe o Most Valuable Player, né? O jogador mais valioso, seja da temporada, das finais, da pós-temporada. Então, eu acompanho e gosto muito dos esportes americanos, e falei, cara, como ser o MVP da minha vida? Como ser o MVP dos negócios, das vendas e por aí vai. Então, eu faço vendas de seguro de vida e isso me trouxe muita experiência, muito resultado e estou aqui compartilhando com vocês como vocês também podem aplicar no seu negócio. Então, segue aí, bola para frente, tá bom? Vamos falar então hoje de produtividade, né? Essa questão de parar de procrastinar para que você tenha melhores resultados. Agora, vamos partir do princípio, o que é procrastinação? Acho que isso é muito importante. Procrastinação, pessoal, é quando você sabe que você precisa fazer uma tarefa que é muito importante, ela é uma tarefa que vai te ajudar no seu objetivo, vai te levar para resultados melhores, mas você troca essa atividade importante por outra atividade menos importante, né? Isso é o procrastinar. Não é que você fica simplesmente parado olhando para o teto, né? A sua cabeça, o seu cérebro vai inventar algumas desculpas para justificar essa procrastinação, né? Vamos trazer para o nosso dia a dia, vai. Vamos supor que você é uma pessoa que não gosta de praticar exercícios e pretende praticar mais exercícios. E aí você começa a colocar empecilhos para que isso aconteça. Você mesmo dificulta a prática do exercício, né? Você vai dizer que teve que dormir tarde por conta dos filhos, ou você vai ter que dizer que precisa fazer o café da manhã, deixar tudo pronto, então não dá para você ir correr. Enfim, você vai colocando outras tarefas menos importantes, né? Elas são tarefas que elas precisam ser feitas, mas elas são menos importantes. Muitas vezes elas não precisam ser feitas naquele momento. E aí vem, né, gestão no tempo. Porque a gestão no tempo é quando você faz algo que é importante, mas muitas vezes na hora errada. Vou dar um exemplo. Eu preciso fazer compras do supermercado. Agora, será que eu vou fazer essas compras do supermercado que eu preciso em casa? Senão não tem comida, não tem, né, o básico aqui para me seguir na minha... Então é importante. Agora, será que eu vou parar as minhas ligações de prospecção? Vou parar de atender meu cliente às 3 da tarde para ir cuidar das compras, né? Então esse balanço ele precisa ser feito. É algo importante, mas ela está sendo feita no momento errado, né? Por quê? Porque é uma procrastinação. O mais importante naquele momento seria prospectar, seria estar, né, em contato com o meu cliente. Aí eu pego essa tarefa mais importante de vendas e substituo por uma tarefa menos importante, que é ir ao mercado, para me sentir muitas vezes produtivo. Isso é procrastinar, tá? Então, vamos ficar aqui até o final, que eu vou te dar essas 3 dicas para que você pare de fazer esse tipo de coisa, né? Pare de procrastinar e comece a ter melhores resultados, tá ok? Bora lá? Uma pausa rápida para te dar uma informação importante. Se marketing, vendas e produtividade é importante para você e o seu negócio, você precisa clicar no link aqui abaixo e ter acesso aos nossos cursos, palestras e mentorias que foram criados para ajudar você a escalar cada vez mais e ter o sucesso que você merece. Agora volta lá para o episódio que ainda tem muita informação que você vai gostar. Bom, pessoal, a primeira dica que eu tenho para te dar é a seguinte: você precisa entender por que você procrastina. Gente, isso é muito importante porque cada um tem o seu motivo diferente, tá? Eu vou dar alguns exemplos aqui. Tem pessoas que vão procrastinar por pura e simplesmente não ter planejamento mesmo. Ela não sabe o que fazer. Tem muitas atividades, acorda de manhã, não sabe para onde ir. E vai fazendo aquela primeira que aparece na sua frente, né?
E aí chega no final do dia, algumas coisas importantes deixaram de ser feitas. Mas ela, no começo do dia, não sabia, né? Não tinha esse ranking, o que é melhor fazer, por onde começar. Simplesmente faltou um planejamento. Eu não coloquei quais são as etapas, o que é mais importante, qual é o ranking, onde eu tenho que atacar primeiro, qual é a urgência, né? E eu não sei se você já viveu isso, mas eu já trabalhei na indústria de papel e celulose, então nesse mundo corporativo, onde um gerente, um diretor na época, ele comentou comigo e aquilo me chamou a atenção. Sabe, Cleiton? Ó, isso eu tô falando, pessoal, de cerca de 20 anos atrás, tá? Talvez até um pouco mais. É por aí, 20 anos atrás, senão vão achar que eu sou muito velho. É uns 20 anos atrás, talvez um pouco menos, na real. Mas enfim, eu estava lá na indústria e um diretor, na época, industrial, ele comentou comigo e disse, Cleiton, quando você quer uma tarefa resolvida, quando você quer uma tarefa executada e você tem pouco tempo, você tem que pedir para aquela pessoa que tem mais atividades. Eu falei, gente, como assim? Aquele cara já tem mais atividade, já está mais atolado, já está mais abarrotado. Por que eu vou pedir justamente para essa pessoa, né? E aí, sabe o que ele me disse? Ele falou assim, Cleiton, para aquelas pessoas que não estão atarefadas, não estão cheias de coisas para resolver, é porque elas não entregam. Elas ficam com poucas atividades, demoram muito tempo e não entregam. Não entregam. Então, são pessoas que recebem atividades menos importantes, mas que precisam ser feitas. São mais burocráticos, enfim. A gente precisa dessas pessoas, né? O devagar e sempre. Agora, quando você quer uma coisa urgente, rápida e que precisa ser resolvido, você passa para aquela pessoa que está com a agenda mais cheia, porque normalmente é o que todo mundo pede para ela, porque normalmente ela entrega, ela resolve. Se ela precisar terceirizar, né, chamar alguém para ajudar, se ela precisar chegar mais cedo, ir embora mais tarde, ou diminuir sua hora do almoço, não importa, ela entrega. Então essa confiança, né, esse cara que resolve, que põe a coisa na mesa ali, né, a solução, o resultado, com essas pessoas que você precisa contar quando a coisa está urgente, né? Agora, como é que essas pessoas conseguem lidar com tudo isso, né? Atender tantas demandas sendo bem planejadas? Muitas vezes esse planejamento não é até de forma inconsciente. Então, mesmo aquela pessoa tendo muitas atividades e ela não tendo uma agenda onde ela anotou, mas dentro do cérebro, o cérebro dela está tão treinado de receber tantas informações e necessidades ao mesmo tempo, que o cérebro dela já está treinado e preparado para organizar o que ela consegue entregar, qual prazo que ela consegue cumprir. Claro que, né, não somos máquinas, então sempre vai haver aquilo que você não consegue entregar, tá? Mas, como eu disse, essas pessoas já têm ali no seu inconsciente, já estão treinadas para absorver ou não, né? Agora, se você não é essa máquina, né, você é um procrastinador, você não consegue realmente entregar o resultado na velocidade que você gostaria, pense nisso, né? Será que não é uma falta de planejamento? Então, esse é um porquê. Cleiton, mas é sempre falta de planejamento? Nem sempre. Pode ser, por exemplo, um senso de incapacidade. Você não se achar ainda preparado para entregar aquilo. E aí você procrastina tentando se preparar para aquilo, né? Então imagina só, vamos lá falar de gravar conteúdo aqui. O Cleiton fala, eu já conversei com muitas pessoas, não, preciso gravar conteúdo, preciso criar os meus cursos, minhas aulas. Tá, e por que você não faz isso? Conhecimento técnico está aí dentro da sua cabeça. Por que você não faz isso? Não, porque primeiro eu preciso fazer um curso de oratória. Primeiro eu preciso fazer não sei o quê. Então, a pessoa ela não se sente incapaz, por melhor, até quando a gente fala da parte técnica mesmo, né? Então, ela conhece muito bem a área dela, sei lá, vamos trazer aqui tráfego pago. Um cara que mexe com tráfego, tem seu resultado, um resultado muito bom. E aí ele fala assim, poxa, mas o fulano lá que dá o curso, ele é muito melhor do que eu. Então eu me sinto incapaz. Eu não sou tão bom quanto ele que eu possa também gravar um curso. Só que, pessoal, coloque uma coisa na sua cabeça. O conhecimento que você tem gente que está acima, que é o cara que você segue, o cara que você está buscando, o cara que você quer aprender, o cara que você quer alcançar. Mas o ponto onde você está já é um ponto, e dependendo de qual ponto seja, tá?
já é um ponto que tem muita gente que ainda não chegou, que ainda não alcançou. Então essas outras pessoas que estão lá abaixo, elas estão num degrau que elas precisam alcançar, né, um certo ponto que você pode entregar. Então pode ser que você não esteja em movimento considerando que esse senso de incapacidade. E aqui estou eu tentando tirar esse senso de incapacidade, demonstrando para você que o conhecimento que você tem, independente de qual seja, ele serve para alguém. Ele serve para alguém. Até quando você está começando e não sabe nada, gente. Porque tem gente que só planejou e nunca colocou em prática. Eu vou dar exemplo. Eu estou montando o Conecta House, né? Criei um clube de negócios e estou colocando os bastidores, passo a passo, dia 1. Então eu estou enfrentando problemas ali que eu não sabia que enfrentar, né? Eu estou sendo colocado à prova de conhecimento que eu não tinha e nem sabia que eu ia precisar, entendeu? Então simplesmente eu tive uma ideia, né, estruturei essa ideia, como ela nasceu, como ela está em andamento e como ela vai terminar lá quando ela for aplicada, vai ser, né, algumas coisas diferentes e é a tal da melhoria contínua. Vocês entendem? Então, mesmo quando você não sabe nada, já vale alguma coisa para você gerar conteúdo. Por quê? Aquelas pessoas que têm medo, nunca se movimentaram, nunca saíram do lugar, estão assistindo os meus bastidores, estão assistindo o meu dia a dia e também estão ganhando experiência, também estão aprendendo, inclusive, a se planejar para algo que, né, a princípio era inimaginável. Então a minha experiência está servindo de experiência para outras pessoas. Olha que interessante. Bom, a outra questão é o tal do perfeccionismo, né? Tem pessoas que procrastinam porque precisam do ambiente perfeito para poder fazer, né, os seus conteúdos. Esse escritório mesmo, ele está proposital aqui. Ele não foi preparado para ser um ambiente para gravar uma aula, que é o que a gente está fazendo aqui. Agora, se eu fosse, não vou gravar essa aula porque primeiro eu preciso alugar um estúdio, construir, terminar a casa Conecta House, ou né, remodelar um projeto arquitetônico, ter o melhor microfone à minha disposição e por aí vai. Então, esse senso de perfeccionismo me trava, me deixa ali parado, poxa, não vou fazer, não vou gravar, porque eu não tenho isso. Eu preciso ter, né, o ambiente considerado perfeito para que eu faça esse movimento, né? Aqui estou citando essa questão do gravar conteúdo. Mas vamos pensar, por exemplo, no exercício físico, né? Porque eu conversei com uma pessoa que o ideal é ter um tênis específico de corrida. Meu tênis é um tênis de caminhada, então não vou. Não, eu preciso de um personal. Enquanto eu não tiver um personal, não puder pagar por ele, eu não vou nem começar a academia, porque eu já me conheço, que eu já não vou, né? E essa academia ela tem que estar no máximo 5 minutos da minha casa. Se for a 10 minutos, eu já não vou. Então começa, né, sabe, o sol tem que estar alinhado com a lua, que não pode estar chovendo, que tem que estar tantos graus para eu poder ir na academia. Então a pessoa começa a colocar esse perfeccionismo, né, para poder avançar, né? Então, pessoal, em alguns momentos, é claro que quanto melhor, por exemplo, voltar a falar do meu ambiente, se fosse um ambiente mais propício, talvez esse vídeo tivesse melhores resultados? Sim, né? Agora, se eu estiver esperando esse melhor momento, será que ele chegaria, esse melhor momento? Será que o ambiente, depois que eu deixasse ele perfeito, eu não ia inventar, né, uma outra necessidade antes de começar? Então, o que eu sugiro? Né? Você identificar o porquê você procrastina. Né? Nós estamos nessa fase aqui na dica 1 ainda, hein, gente? Tá bom? Tem gente que é por algum desconforto, né? Que seria até uma questão mesmo mental, uma questão de experiências de vida, algum trauma, alguma crença, algum desconforto emocional, né, que te impede de fazer algo, né? Talvez lá na sua infância, né, você foi humilhado em público ou sentiu muita vergonha por algo que aconteceu, e aí quando fala de botar uma câmera aqui, né, você trava, simplesmente trava. Então há algum desconforto que muitas vezes
é até, né, de um trauma mais infantil, né, com algum professor, algum bullying, alguma bronca, né, de um pai ou de uma mãe, enfim, né? Então, de repente, emocionalmente, você realmente fica travado, não consegue, né, resolver o problema que você precisa resolver. E aí você procrastina, você tem medo, né? Você não quer, você fica parado, você fica estático, você congela, né? Você se apavora ali, né? Você não, ou muitas vezes você corre disso, né? Então a oportunidade chega, você fala, meu Deus, não quero, você vai para o outro lado, né? Porque você já sabe, né, no inconsciente, que se você abraçar aquela oportunidade, você vai ter que deixar ou abrir mão de algumas coisas que muitas vezes você não quer abrir, e aí é a tal da procrastinação, né? Então, poxa, se eu for fazer esse curso, essa mentoria, nossa, mas quando que eu vou assistir a minha série, né? Quando que eu vou fazer isso aí? Nossa, mas eu já gastei dinheiro, né? Eu já comprei outra mentoria que não me deu resultado, e aí você fica nessa, esse trauma, né? Você não quer comprar nunca mais nenhuma mentoria na vida, enfim. Então, você precisa identificar isso. Ao identificar isso, muitas vezes você vai para a segunda dica aqui, que é criar um plano de ação. Então, o primeiro ponto é você saber o que te impede. Depois, você tem que criar um plano de ação para, por óbvio, eliminar isso, né? Então, se você tem algum problema com isso, né? Ah, já gastei muito com mentoria, nunca me deu resultado. Já paguei muito tráfego pago e nunca nenhuma agência resolveu o meu problema. E aí você nunca mais vai querer olhar isso. Então, tem que tomar um cuidado, porque tem que fazer essa análise, esse plano de ação e encontrar a causa raiz, né? Então, nessa questão, né, eu gastei muito dinheiro, nunca me deu resultado. Tá, vamos lá. Vamos colocar o que exatamente era o problema. Era o conteúdo? Ou de repente o conteúdo era bom, mas você não aplicava? Opa, então talvez você aí seja o centro de tudo. Por que você não aplicava? Pode ser uma dificuldade do mentor em colocar você em movimento, mas pode ser também por outros agentes externos, né? Vou dar um exemplo de um amigo que ele, né, a partir do momento que ele teve filhos, ele gostava muito de andar de moto, mas infelizmente já quase, né, perdeu sua vida, sofreu alguns acidentes, e quando a esposa dele engravidou, ele falou, cara, vou vender a moto, vender a moto. Passado aí 15, 16 anos, um amigo dele estava lá na casa dele, conversa vem, conversa vai, poxa, a gente poderia ir até o Chile, né, de moto e tudo mais. Aí ele falou assim, minha esposa não deixaria eu fazer uma viagem dessa, né, então não vou comprar essa moto. E a esposa, ouvindo, ela falou assim, olha, eu não deixaria naquela época, as crianças eram muito pequenas, eu precisava de ajuda em casa e por aí vai. Mas agora as crianças já são grandes, já se viram, né? Alguns já até estão trabalhando, uma lá até já tinha saído de casa, já tinha casado, já tinha uma vida independente. E ele falou, poxa, então, né, vou comprar essa moto. E aí, de fato, ele comprou a moto e, de fato, né, passado um tempo, ele foi para o Chile. Então, esse é um exemplo, né, que ele identificou o real motivo que ele não avançava, né, às vezes até por alguém externo, né, então ele ficou com a sensação de que não posso, mas esse não posso já tinha sido resolvido, né, e ao checar isso de uma forma ali, né, foi um acidente aqui que ele chegou a essa conclusão, mas eu quero que você faça essa reflexão de dentro para fora e de fora para dentro, do porquê você procrastina. Por que você precisa do ambiente perfeito? Por que você não se planeja bem, né? E por aí vai, tá? Eu vou até dar um exemplo, pessoal, de falta de planejamento, né? Vamos supor que você identificou que o seu problema é falta de planejamento. Tá bom. Vou até te dar umas dicas extras aqui de como resolver isso, tá? Então uma coisa muito básica, barata, é você ter uma agenda. Você saber o que precisa ser feito, né? Quando vai ser feito, né? Porque assim, eu preciso ligar para os meus clientes para, né, prospectar. Prospecção ativa, prospecção constante é onde eu devo investir maior tempo. Já sei, beleza. Agora, se você não reserva um tempo na sua agenda para que isso aconteça, você não vai fazer. Então, vou separar toda sexta-feira, toda segunda-feira, toda quarta-feira de manhã, enfim,
ou todos os dias, 2 horas por dia, você precisa de um planejamento, você precisa de uma agenda, você precisa colocar nessa agenda para que você faça. Assim como algumas pessoas que precisam fazer exercícios, elas precisam contratar um personal trainer. Por quê? Porque tem alguém lá, né, além dele auxiliar no desenvolvimento, além dele te motivar e por aí vai, mas aqui trazendo para a nossa realidade, agenda, é mais fácil você ter um compromisso com alguém, né, que seria o personal te aguardando lá no lugar. Você fica com aquela sensação de estou furando com alguém, então eu vou. É uma motivação a mais. Agora, quando você está furando só com você mesmo, muitas vezes você não vai. Você coloca, amanhã eu vou. Ou vou daqui 2 horas. Aí acontece outra coisa, né? Você já está procrastinando. Aí acontece outra coisa, te impede de ir, porque você vai procrastinar de novo. Ai, eu pensei em ir 2 horas depois, só que daí aconteceu esse outro fato, que daí amanhã eu vou. E aí você está jogando para frente, está procrastinando, porque não é uma coisa... Então, pessoal, esse planejamento, quando você começa a entender por que você falha, onde você falha, né? Essa agenda, pura e simples, ela resolve muita coisa, tá bom? Então essa é uma dica importante. Outra dica importante é você ter uma meta. E aí eu tenho conteúdo aqui que te ensina a criar essa meta, tá? Tem diversas formas de criar meta, né? Eu ensino várias aqui, formas de você utilizar, você pega a que você mais gostar. Então, mais um motivo aí para você seguir o canal, para você ativar o sininho, que sempre tem conteúdo aqui que vai te ajudar. Mas voltando aqui no nosso assunto, quando você tem uma meta, você sabe onde você quer chegar. E às vezes, pessoal, ao invés de você ter uma meta que é muito difícil de alcançar, e aí o seu planejamento pode ir por água abaixo, porque essa cenourinha está tão distante que na metade do caminho você desiste e volta para trás. Você simplesmente larga o planejamento, né? E não vai mais. Então, o que eu sugiro? Né? Você ter um planejamento onde a sua meta macro, a sua meta maior, ela está lá, está visível, mas você dividir essa meta maior em micrometas, micro pontos onde você precisa chegar. Vamos trazer um exemplo aqui do videogame, né? Você precisa chegar até o chefão, mas para chegar até o chefão você tem que passar por diversas fases anteriores e às vezes, né, outros chefes menores, né, os chefinhos departamentais aí. Então na nossa vida de empreendedor, nas nossas metas, funciona da mesma forma, tá? Então vamos trazer aí para o exercício físico que acaba sendo mais fácil, né? Todo mundo deveria fazer. Então, se você quer perder peso, ou se você quer ter mais saúde, é muito subjetivo, né? Você tem que pegar essa questão de perder peso e transformar em atividades que você consiga controlar. Então, eu não sei se eu vou conseguir perder 5 quilos em 2 meses, tá? Isso é uma consequência das minhas atividades. Então, a minha meta vai estar atrelada às atividades que eu controlo. Por exemplo, quantas vezes por semana que eu vou fazer exercício? Por quanto tempo cada vez eu vou fazer exercício? Qual é a quantidade de comida, caloria ou, né, refeições eu vou fazer, né? Então, esse controle, ele é mais fácil. E fazendo esses controles dessas micrometas, automaticamente eu chego na meta maior que é o meu chefão, né? Olha que interessante como um planejamento pode te ajudar a chegar lá, hein? Outra questão, tome muito cuidado no seu planejamento com os distratores. Então, eu gosto muito de assistir série, eu fico toda hora olhando o WhatsApp. Então, se um dos distratores é o seu celular, coloque lá um tempo. Eu também tenho aqui um conteúdo que fala um pouco disso, né, de algumas técnicas para evitar os distratores. Mas aqui eu quero deixar o recado de você, de repente, tirar da frente. Por exemplo, o WhatsApp. Se o WhatsApp te atrapalha, por que não colocar em modo avião, silenciá-lo por 2 horas, para que você resolva aquele problema primeiro, que é o que você precisa fazer, né? Então, veja quais são os seus distratores, elimine os seus distratores, às vezes por um tempo específico, que é para você ter um foco total a resolver o seu problema, tá bom? Outra dica interessante que eu vou te dar é você criar um ranqueamento. Aquela atividade que ela é mais importante, que traz mais resultado, né? Você já deve ter ouvido do Pareto, do 80-20, então 20% das suas ações é que trazem 80% do seu resultado. Defina quais são esses 20% dessas ações, 20% das suas atividades que você precisa executar
E comece por aquela que muitas vezes que você tem mais dificuldade. Porque aí você já tira da frente e não procrastina. As outras se tornam mais fáceis de executar. Tá? Essa é uma dica interessante. Porque se você, né, vamos voltar aqui e dar um exemplo do exercício físico que é mais simples. Se você tem uma dificuldade de se colocar em movimento e fazer exercício, já faz logo de manhã, já mata isso, já problema resolvido. Senão você vai deixando para o meio-dia, depois você vai deixando para as 18, depois você vai deixando para as 21. De repente, alguma coisa vai acontecer que você não vai querer fazer, não é verdade? Então, faz logo de manhã, já mata isso, problema resolvido, próximo da lista, e os outros vão ficando mais fáceis de serem resolvidos. E lá no final, com a sua energia do dia, né, que a sua energia estiver mais baixa, você já vai ter resolvido a maioria das coisas, tá? E comece o dia sabendo o que precisa fazer. Já tem essa lista, já tem as prioridades, já tem o ranqueamento. Eu também tenho conteúdo específico aqui que ensina você a olhar esse ranqueamento, tá legal? Bom, e por último, a terceira dica, por último, mas não menos importante, como todo mundo diz, é você monitorar esta evolução, né? Então você precisa ver se as ações que você está executando de fato estão resolvendo o seu problema. Você está mais proativo, você está menos procrastinador, você está tendo melhores resultados. Você tem que monitorar. E celebrar as conquistas. Porque ao celebrar as conquistas, fica mais leve e mais gostoso continuar nessa. Se você tem um grande esforço, conquista seu resultado, mas você tem pouco prazer em desfrutar disso, você vai ter mais dificuldade de avançar para um próximo desafio. A partir do momento que você vai tendo recompensas, né, por aquelas ações que você vai conseguindo melhorar na sua vida, no seu dia a dia, a chance de você adorar resolver o problema vai ser muito maior. Por isso que o empreendedorismo, o empresariado, ele é picadinho por aquela sensação, né, aquele desafio de resolver problema. E ele quer toda hora resolver um problema. Ele quer conversar com gente para resolver o problema. E problemas não necessariamente financeiros. O financeiro acaba sendo muitas vezes até uma consequência, né? Então ele vai resolvendo o problema da vida dele, ele vai sendo mais proativo, ele vai sendo mais produtivo, ele vai sendo mais resolvido economicamente. E ali ele vai viajando, ele trabalha menos horas, e ali ele conhece lugares novos, e ali ele compra coisas melhores. Então ele vai tendo suas recompensas pelas conquistas e ele continua tracionando, ele continua indo para frente, tá bom? Então, dentro da sua realidade, se você tiver dúvida, me pergunte como aqui, aplicar isso, mas dentro da sua realidade, coloque essas recompensas. Fechou? Espero que tenham gostado, espero que fiquem aqui, né, com a gente, se inscreva no canal para muito mais outros conteúdos ligados a marketing, vendas e produtividade. Até a próxima.